Saudações rubro-negras, flageniais. Primeira derrota do Flamengo de Felipe Luiz. Tem 2 pesos e 2 medidas antes de decisão. Ao mesmo tempo que time desfigurado atenua o tropeço, desempenhos individuais e inversão de confiança preocupam para jogo do ano contra o Corinthians, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. A primeira derrota do Flamengo sob o comando do técnico interino, não, do técnico Felipe Luiz, por 2-0 para o Fluminense. Apesar da derrota, o autor argumenta que o resultado deve ser considerado dentro do seu contexto. Então vamos lá. Primeiro, o Flamengo jogou sem seu meio-campo titular, né, pessoal? Gerson, Arrascaeta, Pulgar e De La Cruz. Já só por aí a gente já vê já a distância que existe, né, dos reservas, vamos dizer assim. Apesar que, na minha opinião, é um pouco menos que as pessoas falam, tá? Devido ao desgaste dos jogadores após a data FIFA. E a gente tem que lembrar, gente, também, tá? E aí eu não tô atenuando a derrota, não, tá? Porque eu acredito que o elenco do Flamengo é muito forte e deveria, sim, ter ganho do Fluminense. Mas a gente tem que lembrar também que o Flamengo está sem o seu ataque titular, tá? Que seria o Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Esses por lesão, tá? Juntando tudo, essa turma toda aí, galera, vai dar o total de 7 jogadores titulares que o Flamengo não possuiu nessa partida, tá? Mesmo eu achando que o elenco deveria ter dado uma resposta positiva, e isso não aconteceu, tá? Segundo, a escalação desfigurada resultou em uma falta de entrosamento, impactou negativamente o desempenho do time. Apesar da derrota, o time teve um bom desempenho no primeiro tempo, criando mais chances, tá, do que o Fluminense, tá? Porém, pessoal, a gente volta a falar aqui a gente tá sendo repetitivo, mas não tem como não ser, tá, pessoal? A gente volta a falar do arame liso, né? O Flamengo cria, mas não faz gol. E aí, cara, o adversário, quando tem a possibilidade, vai lá e pimba. Aí complica. Complica e complica bastante, tá? Mas por que, pessoal? Né? Por que o Flamengo tem essa dificuldade também, né? A gente tem que se perguntar. Porque o Flamengo não tem seu ataque titular. Acabei de falar agora, entendeu? Com isso, o percentual de gols caiu vertiginosamente nas últimas partidas que o Flamengo não tem seu ataque titular, principalmente o Pedro. Centroavante europeu que eu venho falando aqui, que joga no Brasil hoje, que é no Flamengo. Né? Infelizmente, ele só volta ano que vem, como Cebolinha também. Tá? Luiz Araújo, talvez em dezembro, mas aí já era, né? Já era. Praticamente só ano que vem também. Agora, por exemplo, o desempenho individual de alguns titulares, e aí eu vou pegar os mais famosos, que é o Gabigol e o Bruno Henrique, tem sido preocupante, né, pessoal? Muito preocupante. E a derrota, né, que a gente sofreu pro Fluminense freou a empolgação do Flamengo. Sim, deu uma freada, enquanto o Corinthians, próximo adversário da Copa do Brasil, né, agora amanhã, no tal domingo decisivo, chega em alta após uma goleada, né? Pegou o Atlético Paranaense lá e meteu 5-2. Entendeu? No segundo tempo, tá, pessoal, o Flamengo teve uma queda de rendimento significativa, principalmente no meio do campo, que era normal acontecer, tá? E o seu Alcaraz foi muito mal na partida. Porém, pessoal, a gente tem que lembrar, tá, que ele só tem 21 anos. Só 21 anos. A gente não pode colocar
o que o Flamengo pagou por ele, que ele é a maior contratação já vista na história, na realidade, do Flamengo, em cima dele. O Flamengo foi lá e pagou porque quis. Ele tem um futuro, ele é um jogador promissor? É. Mas ele ainda não é o grande jogador que provavelmente ele vai vir a ser, né? Mas ele ainda não é esse jogador. Tá certo? Então vamos ter um pouco mais de paciência com os atletas novos do Flamengo, tá? Porque meter o pau no Hugo Souza, agora o Hugo Souza tá arrebentando no Flamengo, agora todo mundo tá falando que o Flamengo fez um mau negócio. Mas o atleta, ele passou um momento difícil no Flamengo, todo mundo meteu o cacete. Que não tinha mais clima, que tinha que vender, que tinha que emprestar, que tinha que isso, que aquilo. Agora todo mundo tá reclamando que o preço é baixo que o Flamengo colocou nele. Que o Flamengo tinha que ter cobrado mais, que isso e aquilo. Pessoal, vamos pelo menos saber o que a gente quer da vida. E eu sempre tô defendendo aqui a base. Os jogadores novos. Plata é outro, tem 23 anos, é um jogador novo também. Wesley, outro jogador novo. Então, assim, vamos ter um pouco de paciência com esses jogadores. Até que agora o Wesley tá se firmando, né? E até defensivamente ele anda bem também. Né? E todo mundo queria que ele fosse vendido, que queria que fosse não sei o quê. Ele tá jogando bem agora. Então, assim, igual o Hugo. O Hugo não prestava. Agora tá presta porque ele tá indo bem no Corinthians. Paciência, pessoal. Ó, o Felipe Luiz demorou pra caramba também pra fazer as substituições deles, hein? E tirar principalmente o Gabriel e o Bruno Henrique, não estavam fazendo absolutamente nada em campo. O treinador acabou, tá? Por esse erro, na minha opinião, deixando as suas impressões digitais na sua primeira derrota na frente do Flamengo, tá? Ele teve participação, sim, na minha opinião, direta. Lógico que não só ele. Aí eu volto a falar, para mim, 70% a 80% jogador, 20% a 30% técnico, tá? Tanto para as glórias quanto para a derrota. Tá? Mas ele errou também. Ele tinha que ter feito as mudanças que deveria ter sido feito, porque não estava surgindo efeito o ataque, né, do Flamengo também. E o meio de campo também deixou muito a desejar. E o seu Ayrton Lucas, que estava pensando que estava jogando em um time de várzea, que não precisava voltar para marcar, nos 2 gols do Fluminense, parecia que ele era um torcedor privilegiado, pois ficou assistindo dentro de campo os 2 gols do Fluminense. É torcedor agora? Pelo amor de Deus, né, meu querido? Pelo amor de Deus. E outra coisa, cadê o Everton Araújo? O volante promissor da base que vinha jogando com o Tite? O Alan não foi tão mal assim nessa partida. Mas o garoto é melhor que o Alan muito. Aonde ele tá? Felipe Luiz? Será que a imprensa, ela tá certa? Falando que você ia defender os medalhões aí e não ia colocar os jogadores que deveria colocar para jogar? Espero que isso não seja verdade. Tô preocupado em relação a isso. Tô muito preocupado. Né? Outra coisa que eu não entendo. Todos os clubes grandes, ou na sua maioria, e principalmente as outras modalidades, voleibol, basquete, handebol, todas essas outras modalidades, natação, aí a gente vai enumerar aqui, são várias, tá? Várias. A sua maioria usa a psicologia a seu favor. Por que o Flamengo não tem uma psicóloga? Como, por exemplo, o Palmeiras tem. Não é possível que não dá para notar a diferença de atitude dos jogadores de uma equipe e de outra. Por exemplo, o Palmeiras caiu na Copa do Brasil pro Flamengo, pro próprio Flamengo. Caiu na Libertadores pro Botafogo. E está brigando pelo título brasileiro.
Você entendeu? A força mental. A força mental. Existe o dedo ali de uma psicóloga ali, tá? Fora o seu treinador, que também ajuda. Mas existe um profissional cuidando da parte mental dos jogadores. Fortalecendo isso. Olha, a gente perdeu o jogo aqui, a gente caiu ali, porém, a gente tem outros objetivos e a gente vai focar aqui assim, assado. É diferente, tá? É diferente. Agora, o Flamengo caiu na Libertadores e psicologicamente a queda vertiginosa de desempenho. Já não vinha jogando bem, agora tá... Jogou essas 2 partidas com o Felipe Luiz, mas o cara não é mágico também, meu irmão. Depende do jogador. E depende também da parte psicológica dele. E o Flamengo não dá, pessoal, a verdadeira importância que deveria ser dada à psicologia esportiva. Por exemplo, todas as vezes que temos um mata-mata e temos que jogar uma partida, né, anterior ao mata-mata do Campeonato Brasileiro, tá? Passamos vergonha. Teve algumas vitórias, é verdade, naquele sufoco, mas teve. Porque o jogador, ele não pensa no jogo, no próximo jogo. Sim, na partida que ele vai exercer, ele vai jogar. Ele sempre está pensando na mais importante. Tá? Mas na sua maioria a gente passou vexame nesses jogos. E existe 2 opções para isso. Para isso acontecer, né? Essa falta de foco. Ou os atletas escolhem as partidas que querem jogar, e eu não quero acreditar nisso. Eu já até falei no canal sobre isso. Mas eu não quero acreditar que os jogadores escolhem as partidas. O Mauro César fala muito isso, né? Os jogadores escolhem as partidas para jogar. Eu não quero acreditar nisso. Ou, psicologicamente, eles não conseguem focar jogo a jogo. E é por isso que eu apoio a psicologia esportiva. Mas sobre esse tema, pessoal, vou fazer um vídeo específico para falar da psicologia esportiva no próximo vídeo ou no próximo, tá? A gente vai depender aí das coisas que vão acontecer agora no Flamengo aí, né? E tem o jogo de amanhã também, que é importantíssimo, né? E a derrota, a pressão para o jogo contra o Corinthians, valendo a vaga da final da Copa do Brasil, o dito jogo do ano, já que a Copa do Brasil é a última chance de título para o Flamengo na temporada, sinceramente, eu não sei se é o último. Por exemplo, o Botafogo empatou com o Criciúma ontem, pessoal. E o Flamengo, se tivesse feito seu dever de casa e ganhado do Fluminense, a diferença em pontos perdidos, tá? Porque a gente tem um jogo a ver para jogar dia 30 agora contra o Internacional, seria de 4 pontos. Agora, é focar na Copa do Brasil e usar o resultado como aprendizado para o próximo jogo. É isso que o Flamengo tem que fazer. E a gente torce aqui que isso aconteça, tá? Sempre apoiando o Flamengo. E o elenco do Flamengo é muito bom, viu? Deveria ser ou ter, tá? Uma condição melhor, né? Uns resultados melhores e um desempenho melhor, tá? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueçam de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!